Então, agora vamos olhar um pouco se a memória estiver cheia, né? Porque a gente está pensando até agora, eu não estou falando sobre liberar, né? Quando a memória está cheia, o SO, toda vez que a memória está cheia e eu preciso usar, o SO tem que liberar quadros da memória. Ele tem que tirar a memória, o quadro da memória e colocar no disco. Como é que escolhe? Como é que escolhe qual quadro eu pego e boto no disco? Isso é política, né? Política de swap. Não sei se vocês olharam aqui em cima. Estão achando isso aqui longo? Estão achando isso aqui longo? Imagina isso aqui, né? Então a gente vai falar bastante sobre como escolher qual quadro tirar da memória e salvar no disco. Mas se vocês querem estatística interessante, no Linux vocês podem usar o timer, né? Você pode rodar. O timer, inclusive, user bin geralmente ele está no path, então vocês podem rodar sem esse começo. Traço V, nome do processo, ele vai dar um monte de estatística do teu processo, então tu pode usar isso, por exemplo, para o Chrome. Processos longos é melhor para ver isso. E vai incluir aí quantos page faults o teu processo teve, ou seja, quantas vezes ele tentou acessar uma memória, mas essa memória estava no disco, tá? Isso é bem interessante. Se o processo é novo, vai dar muito page fault no código dele. Aqui eu não vou entrar em tanto detalhe, mas agora o nosso fluxo de acesso à memória fica muito mais longo, né? Ele tem que checar toda vez que você acessa a memória, você tem que checar um monte de coisa. Primeiro, traduzir, extrair do endereço qual é a página virtual dele. Procurou na TLB. Se está na TLB, ele checa a proteção e acessa a memória. Se está na TLB, resolveu. Se não está na TLB, vai procurar na tabela de paginação. Essa parte pode ser hardware, pode ser software, né? Ele vai procurar, vai pegar o ponteiro da tabela do cara e procurar ele lá, acessar. Se ele é válido, se ele não for válido, ele não foi alocado ainda, ou seja, está tentando acessar uma página que não foi alocada, você pega um segmentation fault. Se não, ele checa a proteção e depois ele checa se está presente. Se está presente, ele insere na TLB e repete. Se está presente, ele dá um. Aí, como é o tratamento da page fault? Page fault é basicamente acha uma página livre, se tem, ou seja, se tem algum quadro livre na memória, é beleza, né? Se não tiver, ele roda uma função que a gente vai ver agora de liberar a memória. Lê do disco e salva lá na memória e atualiza a tabela de páginas. Depois de atualizar, repete a instrução. Então é basicamente isso. Dei uma lida aí com calma nesse código. Isso é um código de alto nível, mas eu tô aqui para mostrar para vocês que agora um único acesso à memória ficou muito mais complexo. Por quê? Porque eu tenho que checar a TLB. Se não tá na TLB, eu tenho que checar na tabela de páginas. Se tá válido na tabela de páginas, se não dá segmento de fault. Deixa eu checar na tabela de páginas. Eu tenho que ver se ele está presente na memória RAM. Se ele não tiver na memória RAM, eu tenho que chamar o handler de page fault, que vai procurar na memória RAM se tem um espaço livre. Se não tiver um espaço livre na RAM, ele tem que tirar uma página. Se tiver, ele lê do disco e salva nesse espaço livre e repete a instrução. Então repare que tem vários Cs aí no meio, o que podem fazer um único acesso à memória ficar muito mais lento. Lembrem, acesso à memória é ler uma variável, qualquer operação sobre uma variável vai rodar esse algoritmo aqui. Então a gente está falando de uma complexidade muito mais alta. Uma coisa interessante. Legal, quando eu troco páginas, quando eu faço as coisas, o SO ele evita esperar a memória ficar cheia para trocar páginas. Para fazer troca de páginas, o SO ele usa um princípio da caixa d'água. Olha que coisa maluca. Caixa d'água, professor, de que você está falando? Né? Quem já foi em sítio, qualquer lugar que tenha poço artesiano e caixa d'água, já deve ter visto como a caixa d'água funciona, né? A caixa d'água, ela tem dois sensores, né? Então, isso aqui
é uma caixa d'água. Eu tenho dois sensores na caixa d'água. Eu vou chamar esse sensor aqui de HW, que é o high de alto, né? Watermark. E aqui o low watermark. Como funciona uma caixa d'água? Se a água tá abaixo desse cara, esse sensor apita e fala, cara, tem pouca água. Enche a caixa d'água. Né? E ele bota a cair aqui. Essa água começa a crescer, uma hora ela vai passar, que é o high water, que é o nível alto da água. Quando o nível da água está alto o suficiente, esse cara vê e fala, pode parar de encher. E é basicamente isso. Então são dois sensores, um diz que se está muito baixo, sobe, e o outro fala, está muito alto, para de subir. Né? Teoricamente, tá alto demais, traz a gente de volta, mas isso não precisa em... Como isso funciona para a memória RAM, professor? Do mesmo jeito, se eu tenho uma RAM aqui, essa RAM, vamos dizer que ela tá... O high water... Deixa eu ver aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tem 8, né? Vamos dizer que o... seja 20% o low watermark dela, né? 25%, né? Aqui a gente tá com 25% cheio, né? 25, 50, 75, 100. Se a gente tá... chegou, o low watermark dele era 25%, low watermark 26%, né? Se ficou abaixo disso, fica. O high watermark 74%. Tá bem selvagem, tá? Então vamos dizer que tá high watermark 50%. Então vamos pensar que o low watermark é 26% e o high watermark é 50%. Chegou aqui, tem só 25% livre, né? Tá ruim. Ele tá olhando, cara, eu tenho pouca memória sobrando, eu tenho pouca água na minha caixa d'água. O que ele vai fazer? Ele vai ligar o subsistema de liberar a memória. Vai falar, cara, libera a memória aí. Então, esse subsistema vai fazer o seguinte, ele vai falar, enquanto eu não tiver 50% das páginas livres, eu vou continuar liberando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar um algoritmo para falar, ó, esse cara aqui não é legal. Bota ele na RAM. Esse cara, não tô precisando dele agora. Botou ele para cá. Liberei uma página. Até quebrei os limites aqui. Aí ele vai rodar o algoritmo de novo e falar, cara, sabe quem também não está sendo usado agora? Esse outro aqui. E ele vai salvar ele na... Agora ele vai olhar, porra, eu tenho 50% das páginas livres. Tá suave. Né? Agora eu tenho metade da RAM livre. Cheguei no meu high watermark, no meu sensor de alto suficiente, e ele vai parar. Porque se ele for muito violento nisso, ele vai acabar tirando páginas que são úteis também, né? Não precisa liberar tanto. Você tem que falar, cara, tem que ter no mínimo tantas e no máximo tantas páginas livres para o sistema ficar suave. Né? Por que é importante ter essas páginas livres? Porque quando um processo deu um page fault, o page fault já é demorado, porque ele vai ter que pegar esse cara aqui e trazer para o disco, para a RAM, o que é lento. Se ele tiver que, além disso, a RAM tá cheia e ele tem que tirar alguém, dobra esse processo, porque é o tempo dele ler da RAM e salvar no disco e ler do disco e salvar na RAM. São dois processos. Então, o ideal é fazer, toda vez que der um page fault, eu ter quadros livres na RAM para trazer o pessoal. Por isso, low e high watermark. Espero que tenha ficado claro. Então, na prática, o que os SEOs têm? Eles têm um swap daemon ou um page daemon, que é um processo que ele fica rodando lá no fundo e fica dormindo. E ele vai ser acordado caso a RAM chegue no low watermark ou no high watermark se ele estiver ativo, certo? Então, toda vez que a RAM tem pouca RAM livre, ele acorda e começa a fazer swap. Isso acontece no sistema de vocês. Às vezes você não está rodando nada e o sistema está lá lendo o HD com os caramba. O que é isso? É o swap daemon tirando gente da RAM para liberar espaço, né? Certo? E geralmente ele tenta pegar blocos, inclusive,
de páginas da RAM e salvar de uma vez. Ele tenta fazer o máximo de coisas possíveis para agilizar. Tentar deixar a página do mesmo processo juntas na RAM, no disco, que é útil, porque no disco localidade espacial é essencial. Né? A gente vai falar mais disso em aula. E quando eu falo disco, eu falo HD. SSD não precisa de localidade espacial, mas a gente vai ter uma aula só de SSD também. Certo? Então eu espero que tenha ficado claro qual o mecanismo o SO faz para liberar memória para o futuro, que é usando high e low watermark. Bom, eu vi que os vídeos de mecanismo de swap ficaram muito longos, então eu resolvi quebrar essa aula em duas. Uma aula de mecanismo de swap e outra de política de swap para não ficar tão pesado para vocês. E eu já estou liberando as de mecanismos agora e vou liberar na terça-feira a de política de swap. Então, bons estudos.